Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos casos mais famosos da história. Um caso que tá, bem, fechado há uns 2000 anos. Mas nós vamos reabrir esse arquivo. Só que com uma lente um pouco diferente, sabe? Deixando de lado a teologia, a fé, e vamos tratar do julgamento de Jesus estritamente como uma investigação legal e histórica. Quais eram as leis da época? Quem tinha o poder de verdade? E o que é que as evidências realmente nos dizem? Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que ecoa há séculos. E para chegar perto de uma resposta, a gente precisa agir quase como um detetive. Separar o que é fato do que é interpretação e analisar as pistas, as evidências que sobreviveram a todo esse tempo. Para desvendar esse caso, nosso plano de investigação é o seguinte. Primeiro, vamos analisar as duas jurisdições, as duas cortes que poderiam ter julgado Jesus, a judaica e a romana. E depois, vamos interrogar nossa principal testemunha ocular da época. E essa testemunha se chama Flávio Josefo. Pensa nele como nosso correspondente daquela época. Ele era um general judeu que, depois de uma reviravolta, acabou se tornando um historiador para os próprios romanos. Os textos dele são, sem dúvida, nossa melhor fonte de informação. Mas tem um porém. Para quem ele estava escrevendo? E isso, como a gente vai ver, muda tudo. E aqui está o X da questão. Josefo não era um jornalista imparcial. Ele escrevia para os seus patrões, os imperadores de Roma. Isso quer dizer que, apesar de o relato dele ser absolutamente crucial, ele tem um viés. Ele precisa fazer Roma parecer justa, poderosa. Então a gente tem que ler o que ele escreveu e também o que ele deixou nas entrelinhas. Bom, vamos começar nossa investigação pelo primeiro tribunal, o Sinédrio. Essa era a Suprema Corte Judaica, o conselho religioso mais importante de Jerusalém. Entender o poder que eles tinham ou não tinham é o primeiro passo para a gente solucionar o caso. O Sinédrio, então, era tipo a Suprema Corte do povo judeu. Mas aqui já começa a primeira complicação da nossa investigação. Os historiadores debatem até hoje sobre o tamanho do poder real que eles tinham. Afinal, a Judéia era um território ocupado por Roma, então até onde ia de verdade a autoridade deles? Olhando para as regras da lei judaica da época, a gente vê um sistema com muitas, mas muitas proteções para o acusado. Primeiro, um julgamento para a pena de morte precisava acontecer em duas sessões, em dias diferentes, para dar tempo de refletir, sabe? Segundo, era proibido julgar alguém no sábado ou durante um feriado religioso. Terceiro, precisava de pelo menos duas testemunhas e o depoimento delas tinha que bater perfeitamente. E agora, o mais inacreditável de tudo. Se todos os juízes votassem pela culpa, unanimemente, o réu era absolvido. A lógica era que uma unanimidade total poderia ser sinal de um complô. E aqui a gente encontra a primeira grande pista estranha no nosso caso. O julgamento de Jesus, do jeito que ele é descrito nos evangelhos, parece ter quebrado quase todas essas regras. Aconteceu à noite, foi super rápido, bem na véspera de um feriado importante, do ponto de vista da própria lei judaica. Isso é, no mínimo, muito suspeito. E isso nos leva à pergunta jurídica mais crítica de todas. O Sinédrio tinha o chamado ius gladi, o direito da espada? Ou seja, eles tinham autoridade para condenar alguém à morte e executar essa pena? Ou será que esse poder era exclusivo dos romanos? A resposta para isso muda completamente o jogo. E claro, os especialistas não chegam a um acordo. Uma corrente diz que não, de jeito nenhum, só Roma podia mandar executar alguém. Outra teoria diz que talvez eles pudessem, mas só para crimes muito específicos, ligados à santidade do templo. E ainda tem uma terceira visão que diz que esse caso todo foi romano desde o comecinho e que o papel do Sinédrio foi só preliminar. Mas no fim das contas, a gente precisa ser prático. A Judéia era um território ocupado. Então, a autoridade final, o poder sobre a vida e a morte, estava nas mãos de uma pessoa, o governador romano Pôncio Pilatos. A palavra final era dele. E o sistema de Pilatos não era nada parecido com um tribunal como a gente imagina hoje. O processo romano nas províncias se chamava cognitio extra ordinem. Pensa assim, o governador era o detetive, o promotor e o juiz, tudo ao mesmo tempo. Era um poder praticamente absoluto concentrado em uma só pessoa. Esse sistema não foi feito para ser justo, foi feito para ser eficiente, para manter a ordem no império. E para alguém que não era cidadão romano, como era o caso de Jesus, não existia direito de apelação, não tinha muitas garantias, a decisão do governador era final e imediata. E é aqui que o caso dá uma virada de 180 graus. Na frente de Pilatos, a acusação não era mais sobre blasfêmia ou religião. Roma não estava nem aí para isso.
A acusação se tornou política, crimen maestatis, traição. Se declarar rei dos judeus em território romano era uma afronta direta ao poder do imperador. E para Roma, esse tipo de crime só tinha uma sentença. Uma das evidências históricas mais fortes que a gente tem é a famosa placa na cruz, o Titulus Crucis. Os historiadores levam ela muito a sério. Por quê? Por causa do que eles chamam de critério da dificuldade. Pensa bem, por que os seguidores de Jesus inventariam que ele foi executado como um traidor político, um rei dos judeus? Isso era terrível para a imagem deles, só criava mais problemas com os romanos. A explicação mais provável é que eles não inventaram. A placa estava lá porque foi exatamente por essa acusação que ele foi condenado. Ok, então, depois de analisar a lei judaica, a lei romana, as evidências, qual é a conclusão dos historiadores hoje em dia? Qual é o veredito dessa nossa investigação? Antes de mais nada, um ponto fundamental. A análise histórica moderna é unânime. A ideia de culpar coletivamente todo o povo judeu por isso é completamente infundada. Não tem base nenhuma nos fatos. A responsabilidade, seja ela qual for, recai sobre indivíduos e instituições específicas, nunca sobre um povo inteiro. Então, o resumo do veredito dos especialistas é o seguinte. Ponto 1. Legalmente, a ordem para a crucificação só podia vir de uma autoridade romana. Ponto final. Ponto 2. Sim, algumas autoridades do Templo de Jerusalém participaram da prisão e da entrega de Jesus a Pilatos. Ponto 3. Para reforçar, não existe nenhuma base histórica para culpar um povo inteiro. E ponto 4. A discussão sobre quem teve culpa moral, bom, isso já é uma questão para a filosofia ou a teologia, e foge da nossa análise puramente histórica. E só para a gente ter uma ideia de como os historiadores trabalham com fontes que se contradizem, como os evangelhos e os textos de Joséfo, vamos dar uma olhada rápida em outro evento da mesma época, a destruição do Templo de Jerusalém. De novo, a gente tem testemunhas contando histórias bem diferentes. Olha só que interessante. O nosso amigo Flávio Joséfo, que escrevia para o imperador, diz que o general Tito tentou salvar o templo, mas um soldado rebelde botou fogo em tudo. Já outra fonte, citando o grande historiador romano Tácito, diz o oposto, que o próprio Tito decidiu destruir o templo numa reunião de guerra. Qual versão é a verdadeira? O trabalho do historiador é exatamente esse, pesar os motivos de cada testemunha para chegar na versão mais provável. É o mesmo processo que se aplica ao julgamento de Jesus. Então, o que esse caso de 2000 anos nos ensina hoje? Para além da análise fria da lei, ele levanta perguntas muito profundas sobre justiça, poder e, claro, sobre a responsabilidade de cada um. Talvez a lição mais sombria desse caso seja essa. Quando o processo legal justo é deixado de lado, o que sobra é o interesse próprio, a conveniência. O que a gente vê são pessoas, tanto do lado sacerdotal quanto do lado romano, mais preocupadas em manter o próprio poder, em evitar uma dor de cabeça, do que em buscar justiça. Quando cada um só olha para o seu próprio umbigo, o resultado não vem da lei, e sim da força bruta e da crueldade. E isso nos deixa com a última pergunta para refletir. Se o sistema legal em si já é falho, se ele é desenhado mais para manter a ordem do que para fazer justiça, a responsabilidade é só das pessoas que operam esse sistema? Ou o próprio sistema carrega uma parte enorme da culpa? Essa nossa investigação legal é, na verdade, só a ponta do iceberg. Se a ideia de se aprofundar nos personagens, na política e nas intrigas por trás desse julgamento desperta a curiosidade, há muito mais para explorar. Uma ótima dica é procurar pelo canal Raízes do Sinai no YouTube. Obrigado pela companhia nesta análise.